palavra de Deus para as nossas vidas, que eu queria compartilhar com vocês. É uma palavra que eu já escrevi há um tempão e Deus me trouxe à memória hoje. Amém? O texto é de 1 Reis. Nós vamos ler o verso 19, tá bom? Queria que você abrisse aí na sua casa, aí na sua cadeira, para quem está aqui na igreja. 1 Reis 19. Todos encontraram? Amém? Nós vamos ler, primeiramente, o verso 19 inteiro, e aí depois a gente vai falar um pouquinho do que o Senhor tem falado conosco. O verso 19 a partir do 1 aqui, capítulo 19, a partir do verso 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matou todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se e foi salvar a sua vida, e se foi, e chegou até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. E disse Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E veio uma voz e disse: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. E disse o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael sobre rei da Síria. E o filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Geu a matará. Quem escapar da espada de Geu, Eliseu a matará. Também conservei em Israel 7.000, todos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Adiante dele estava a sua 12ª parte. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esse os bois e correu atrás de Elias, e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois coziu carnes
e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e os servia. Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, pedindo que o Senhor esteja me usando, Pai, para trazer a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que eu não fale aquilo que eu penso ou que eu acho, mas que eu fale aquilo que Teu Espírito Santo ministrou ao meu coração e continuará ministrando, Pai. Que os corações, as mentes que estão ouvindo essa palavra sejam terras férteis e que a Tua palavra, Pai, que será ministrada hoje seja uma semente, Pai, que dará frutos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Gente, essa é uma história que eu gosto muito e mostra várias realidades. A gente vê um capítulo antes, no capítulo de 1 Reis 18, que esse mesmo Elias aqui que fugiu, que estava pedindo para Deus tirar a vida dele, era o mesmo Elias que um pouquinho tempo atrás tinha feito um grande sacrifício ao Senhor. Ele desafiou, a Bíblia fala que 450 profetas de Baal, e o Deus que respondesse com fogo ao sacrifício que tinha sido feito seria Deus de verdade. E ele sozinho conseguiu mostrar que Deus era Deus de verdade. E aí todos esses 450 profetas morreram. Amém? Era o combinado. O Deus que respondesse com fogo era Deus. Logo, quem perdesse seria morto. E agora, um pouquinho tempo depois, esse mesmo Elias está com medo. Esse mesmo Elias não acredita mais que Deus pode livrá-lo. Esse mesmo Elias já está arrumando desculpa, como se ele fosse o único crente que tivesse sobrado no mundo inteiro. Ele fala 2 vezes para o Senhor: olha, eu estou sendo zeloso, só que os teus filhos, os filhos de Israel, deixaram a aliança, derrubaram os altares, como se ele dissesse assim: ó Deus, eu não quero mais viver porque só sobrou eu de crente e eu não vou conseguir sozinho sustentar esse peso de ser profeta. Eu preciso de gente comigo. E ele 2 vezes fala isso para Deus. Amém, gente? Aqui não tinha ainda Jesus em carne e osso na terra, então a conversa era direta com Deus. Assim como eu trouxe algumas semanas atrás uma palavra de que Jeremias estava duvidando de Deus quando ele não acredita no propósito. Hoje, mais uma vez, existe uma pessoa com uma história muito, muito enriquecedora, uma história que nos inspira, mas que em algum momento também duvidou de Deus e que em algum momento achou que não ia dar certo, achou que não conseguiria continuar. Amém? Nós vamos falar aqui sobre cada passo de Elias e como é que foi a trajetória dele nesse capítulo 19, tá bom? Eu queria que vocês prestassem atenção, mais uma vez, vamos, enquanto estamos escutando a palavra, tentar assimilar a nossa vida, amém? O que a minha palavra, o que essa palavra se encaixa na minha vida, porque só assim a gente consegue ser diferente, só assim a gente consegue transformação, a gente consegue avaliar pontos positivos e negativos que a gente tem seguido, que a gente tem feito e que a gente precisa melhorar, amém? Assim como a Luana falou no domingo, eu preciso ir assimilando a palavra, amém? Senão eu não consigo absorvê-la, amém? Então vamos lá, aqui do verso 1 ao verso 4, a gente tem um dos períodos mais críticos da vida de Elias. Do verso 1 ao verso 4, como eu falei, Elias vinha de uma vitória contra 450 profetas de Baal, e uma mulher chamada Jezabel manda uma mensagem e dá 24 horas de vida para Elias. Essa mulher manda um recado assim, ó: se amanhã, até essa hora, eu não fizer o que você fez com os profetas de Baal, o que ele fez com os profetas de Baal? Passou a espada. Então a promessa era essa: se até essa hora eu não fizer o que você fez aos profetas de Baal, os deuses podem fazer isso comigo. Então a mulher colocou a vida dela em jogo e a de Elias, como se ela falasse assim: olha, se até amanhã essa hora eu não fizer o que você fez com os profetas de Baal, os deuses podem fazer comigo. Ela colocou a vida dela em jogo,
numa ameaça para Elias. Amém? E Elias recebeu essa mensagem, e a Bíblia fala que ele recebeu essa palavra e tremendo, amém? Ele estava com tanto medo que ele estava tremendo, levantou-se, e a Bíblia fala que foi para salvar sua vida, e ele se foi e chegou a Berseba, amém? E ali deixou o seu moço, ou seja, ele fugiu. Então a gente tem aqui um profeta que tinha experiência com Deus, que sabia quem era Deus, que sabia que Deus respondia. Deus tinha acabado de responder com fogo sobre um sacrifício onde momentos antes foram jogados baldes de água, amém? Não sei se você sabe, mas dependendo da temperatura, dependendo do clima, se for muito seco ou não, a terra por si mesma, ela começa a pegar fogo. Muitas queimadas que a gente tem no Brasil são por esse motivo. Um ambiente muito seco, uma terra muito árida, e aí com a temperatura dependendo da época do ano, a temperatura mesmo faz ali começar um fogo, e aí a gente vê fogo em floresta. Por exemplo, atualmente tem um pedaço do Pantanal que está em chamas. Muito provavelmente porque em algum momento gerou-se ali uma faísca, começou um fogo numa folhagem seca, e aí começa a ficar incontrolável. Então, quando Elias pede para jogar água nesse sacrifício, é como se ele estivesse falando assim, eu estou anulando qualquer possibilidade disso aqui acontecer naturalmente. Porque esse fogo que acontece nas florestas, ele é natural. Amém? Sempre existiu, sempre vai existir. Tempo muito seco, temperatura muito alta, pega fogo. Então ele está falando assim, joga água porque eu não quero ter chance para o natural acontecer. O desafio, a promessa ali era o Deus que respondesse com fogo. Esse seria Deus de verdade. Então, Elias dificulta, né, teoricamente para Deus. Só vai pegar fogo aqui se for Deus mesmo. Não tem chance para o natural acontecer, né? Não tem chance para a sorte. E esse mesmo Elias recebe uma palavra tremendo de medo, amém? E é engraçado porque a gente já passou coisas na nossa vida que a gente achou que nunca ia ter solução. A gente já venceu dores que a gente achou que a gente nunca ia vencer. A gente já conseguiu passar por obstáculos que a gente achou que nunca ia passar. Sabe quando acontece uma situação e aí você se vê sem saída, como se a tua vida tivesse acabado? Como se a tua vida dependesse de uma conta que você não conseguiu pagar, de uma doença que você está, de um milagre que você não consegue alcançar. E a gente é igualzinho a Elias. A gente já passou muitas coisas, mas algumas coisas, alguns recados ainda nos trazem muito medo. Amém? Eu lembro quando começou a pandemia, eu ia trabalhar com medo danado. Eu pensava assim, poxa, eu estou aqui no trabalho, eu estou correndo risco, porque ouvia-se falar muito, amém? Não estou querendo dizer que a doença é fraca, que é forte, eu estou querendo dizer que a gente ouve, a nossa mente fica maquinando aquilo, e se a gente ouvir a gente imagina de uma maneira que vai virar 10. Se a gente ouvir 10, a gente vai fazendo a nossa mente virar 100. E aí a gente fica com medo. Foi o que aconteceu com Elias, amém? Deus podia ter dado o livramento para ele. Deus podia ter feito muitas coisas, amém? Ele podia desafiar Jezabel como desafiou os profetas de Baal. Ele podia ter feito tantas coisas que não precisaria ele ter fugido, como ele fez. Não precisaria ele ter se escondido, não precisaria ele ter duvidado, não precisaria ele ter falado que só sobrou ele, que todos os outros se desviaram, que todos os outros não são zelosos, que todos os outros derrubaram os altares, que todos os outros mataram os profetas. Era esse o relatório de Elias posteriormente. Amém? Então acontece com a gente também momentos da nossa vida onde a gente recebe uma notícia péssima e a gente acha que é o fim. A gente acha que acabou. Amém? Quando morre alguém que a gente gosta muito, a gente acha que acabou a nossa vida. A gente não quer mais viver, a gente fica triste, a gente chora, a gente se decepciona, a gente não quer mais fazer nada. Amém? É uma notícia ruim que chegou, amém? E a gente paralisa. Foi assim que aconteceu com Elias também.
Isso até o verso 4, tá bom? No verso 5 até o 8, a Bíblia fala que ele foi atrás, ele fugiu e deitou-se embaixo de um zimbro e dormiu. E aí um anjo tocou Elias e disse: levanta e come. Ele olhou, viu que tinha um pão cozido, que tinha uma botija de água, comeu, bebeu e voltou a dormir. Amém? E aí, de novo, o anjo do Senhor toca ele e fala: levanta e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A Bíblia aqui não nos mostra qual é o tempo exato entre uma chamada que ele levou e outra, porque ele primeiro recebeu um toque do anjo, e o anjo falou: levanta e come. Só isso. Elias levantou, comeu e voltou a dormir. Algum tempo depois, pode ter sido 1 hora, pode ter sido um dia, podem ter sido 2 dias, a Bíblia aqui não fala. Esse mesmo anjo tocou ele e falou: levanta, come de novo, porque o caminho vai ser longo. Amém? E ele levantou e comeu 40 dias e 40 noites. Amém? E ele chegou até o monte de Deus, que é Horebe. E interessante, aqui, por mais que Elias tivesse recebido uma ordem de Deus, que era para ele levantar, a Bíblia não fala, o anjo não falou para ele para onde ele ia. Falou assim: levanta, come, porque o teu caminho vai ser longo, você vai precisar de energia, você vai precisar de disposição. E o próprio Elias escolheu o destino dele. O próprio Elias decidiu ir para Horebe. Amém? O anjo não falou: olha, vai para o Monte Horebe. Amém? Só falou: levanta e come, porque o caminho vai ser longo. E o que eu entendo aqui, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tende a fugir. Quando a gente não sabe o que responder, quando a gente não sabe como agir, como a gente não sabe como falar, como que eu vou escutar isso, a gente tende a fugir. Amém? A gente quer se livrar daquela situação. E foi exatamente o que Elias fez. Ele não sabia para onde ele ia. Ele devia estar imaginando: Jezabel está atrás de mim, eu não vou voltar, eu preciso ir mais longe, porque ela deve estar atrás de mim. Ela jurou pela vida dela que em 24 horas eu estaria morto, assim como os profetas de Baal foram mortos também. Então Elias decidiu fugir. E a prova disso é que no verso 9, a Bíblia conta que ele entrou numa caverna, passou uma noite e o Senhor falou assim: o que fazes aqui, Elias? Amém? Ele não estava no lugar que Deus esperava. Ele estava no lugar que ele escolheu se esconder. Amém? Essa é a prova de que ele não recebeu nenhuma orientação. Ele simplesmente decidiu algum lugar e foi. Eu vou para o Monte Horebe. E aí a Bíblia falou que ele caminhou 40 dias, 40 noites. E quando chegar lá, o Senhor fala: o que você está fazendo aqui? Quem te mandou vir aqui? Você está aqui para fazer o quê? Amém? E é o que eu aprendo até do verso 9 ao 14, que é justamente o trecho onde o Senhor pergunta para Elias o que ele estava fazendo ali. E aí Elias tem um discurso muito bonito, que ele fala assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só. Amém? Como se ele fosse o único profeta do mundo que existisse, como se ele fosse o único crente que existisse. E aí Deus disse: sai e põe nesse monte perante o Senhor. E aí, mais um pouquinho lá no verso 14, ele fala de novo que eu tenho sido zeloso com o Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Amém? Aqui a gente entende que Elias não queria sair daquela caverna. É como se ele estivesse falando assim: olha, só sobrou eu, e aqui na caverna pelo menos eu estou seguro. Aqui na caverna pelo menos ninguém vai me achar. Amém? Tem uma pessoa atrás de mim, tem uma mulher que disse que ia me matar, então aqui eu estou seguro, aqui eu estou protegido. E assim como Elias fez,
nós também nos isolamos em cavernas. Amém? Nós nos isolamos em situações onde a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer a ajuda de ninguém, a gente não quer que ninguém se intrometa na nossa vida, a gente não quer que ninguém dê conselho na nossa vida, e essa não é a solução, tá bom? Essa, na verdade, nunca vai ser a solução. A solução verdadeira é falar com o Senhor, é orar, é se colocar perante a Deus e pedir ajuda e pedir socorro. Amém? Quando Elias fala que todos os profetas tinham sido mortos e ele ficou só, Deus disse para ele se colocar para fora do monte, e aí passou um grande vento, mas não era o Senhor. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois passou como se fosse uma brisa bem suave. E aí sim o Senhor estava nessa brisa. Amém? E quando essa brisa suave passa, a Bíblia fala assim: e ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a voz do Senhor, e disse novamente: o que fazes aqui, Elias? Amém? Então, o que eu aprendo aqui nem sempre Deus vai aparecer de maneira estrondosa. Imagina, teve um terremoto, teve um vento forte, amém? Teve fogo, e Deus não estava nessas coisas, amém? Deus queria falar com Elias no seu íntimo, talvez porque Elias estivesse com muito medo. Ele tinha acabado de fugir de uma mulher que tinha jurado morte, ele estava com medo de ser morto. Você imagina que ele ia sair para fora da caverna com um vento forte? Ou estivesse pegando fogo, ou estivesse um terremoto? Provavelmente não. Esse homem que saiu tremendo por ouvir um recado, ele estava com o seu sentimento abalado. Ele estava com medo. E aí aqui eu entendo que Deus fala comigo de uma maneira, fala contigo de outra. Amém? Comigo pode ser mais forte, contigo pode ser mais suave. Deus, ele conhece as nossas particularidades, ele conhece o nosso comportamento, conhece o nosso íntimo, e ele trata cada um de nós nessa individualidade. Se para você funciona desse jeito, é assim que Deus vai falar contigo. Se para mim funciona de um jeito diferente, é assim que Deus vai falar comigo. Amém? Então, entenda, se isolar em caverna não é solução. Amém? Não vai trazer uma resolução para o nosso problema, se isolar. Até porque, em algum momento, Elias ia ter que sair dessa caverna. Para comer, para beber, amém? Para viver. Não é possível que ele ia querer viver naquela caverna pro resto da vida. Então, uma hora ou outra, a gente vai ter que sair da caverna. Amém? A partir do verso 15, a Bíblia fala assim: disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, Agel, filho de Ninsi, ungirás sobre rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú a matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Aqui Deus traz a solução para o problema. Amém? Deus pediu para ele ungir 3 pessoas diferentes. Um seria rei de Israel, outro seria Eliseu, que seria o profeta no lugar dele, e Deus pediu que também ungisse Azael, que seria o rei sobre a Síria. Ou seja, estariam sendo ungidos 3 reis, e a Bíblia fala que a quem escapasse de um, o outro não escaparia. Ou seja, aqui Elias recebe segurança do Senhor, porque ele estaria ungindo 2 reis e um profeta para ficar no seu lugar, e a Bíblia fala que ninguém escaparia a esses. Aí você vai falar, quem não escaparia? Os profetas, os filhos de Israel que Elias estava dizendo aqui que tinham abandonado? Não. Aqui Deus estava falando dos profetas de Baal, daqueles que adoravam a outros deuses, daqueles que estavam ameaçando a vida de Elias.
aqui é como se Deus estivesse dando a segurança que ele precisava. Amém? E no verso 18, Deus fala que conservou 7.000 só em Israel, que não se dobraram e não beijaram a Baal. Amém? Quando nós pensamos que estamos sozinhos, Deus nos mostra que Ele é Deus. Amém? Nesse momento aqui, Elias estava se sentindo abandonado, estava se sentindo frágil, sabe? Sozinho, indefeso. E aí Deus levanta 3 pessoas para ajudarem a Elias a mudar essa realidade. Amém? 3 pessoas que seriam 2 reis e um que seguiria a Elias e seria o seu sucessor. Amém? E aí a partir do verso 19, a Bíblia fala assim: partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, e estavam com a 12ª parte. Elias passou por ele e lançou o seu manto. Então deixou os bois, correu até Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e eu voltarei e te seguirei. E respondeu Elias: vai, pois, porque já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois coziu a carne, e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e os servia. Amém? Aqui era a 3ª parte do que Deus tinha pedido para Elias fazer. Primeiro ele estaria ungindo o rei da Síria, segundo seria um rei de Israel, e o terceiro seria ungir aquele que seria o sucessor dele. E engraçado que Elias encontra Eliseu, ele estava lavrando, ele estava trabalhando, amém? A Elizabeth ministrou essa semana na célula e falou uma coisa muito importante que eu sempre tive em mente. Se você olhar na Bíblia, aqueles que Deus chama sempre estavam fazendo alguma coisa. Você não vê Jesus chamando alguém que estava desocupado, alguém que estava sem fazer nada. Era sempre alguém que fazia alguma coisa, amém? Porque os desocupados, eles são desocupados mesmo. Não adianta você dar uma tarefa, você dar uma missão, porque eles não vão fazer, amém? Então, aquelas pessoas que têm uma ocupação, essas sim são chamadas, amém? Os apóstolos, um estava pescando, o outro estava cobrando impostos, amém? Eliseu estava trabalhando, sempre as pessoas estavam fazendo algo, e então eram convocadas. E Elias passou um manto sobre ele, amém? Interessante que esse ato de passar o manto sobre uma pessoa, naquela época, na Israel antiga, era como se Elias estivesse tomando parte de Eliseu, como se ele estivesse adquirindo a Eliseu, amém? É como se ele estivesse falando assim: ó, agora você me segue, sabe? Como se ele tivesse adquirido mesmo, como se ele tivesse comprado a Eliseu. E eu acredito que Eliseu já tinha recebido essa revelação, ou recebeu na hora, porque ele fala assim: deixa eu pelo menos ir me despedir do meu pai e da minha mãe. E aí Elias fala: pode ir, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Ou seja, o manto já tinha passado. Nesse momento, Eliseu já fazia parte do ministério de Elias, então ele não teria como fugir, amém? Assim como Elias não conseguiu fugir de Deus, Eliseu também não conseguiria. De uma maneira ou de outra, ele iria cumprir um chamado que ele tinha sido escolhido, ele ia cumprir aquilo que ele tinha sido vocacionado, amém? E por isso que existe essa segurança tão grande de Elias, né, para Eliseu. Ele falou: pode ir, porque você sabe o que eu fiz contigo. Numa outra passagem do Novo Testamento, alguém quer seguir a Jesus, e Jesus fala assim: vai, dá tudo o que você tem e me siga. E essa pessoa, esse jovem fala assim, na verdade ele não fala, né, ele simplesmente não cumpre aquilo que Jesus pediu para ele cumprir, e mostra que alguém que realmente não tem uma decisão, não tem um chamado, porque a gente vê aqui que Eliseu foi tão radical que ele pegou esses bois que ele estava trabalhando quando Elias o encontrou, ele assou esses bois com os aparelhos dos próprios bois, deu para todo mundo comer, e aí depois foi seguir Elias, como se ele dissesse assim: ó,
eu tenho aqui o meu trabalho, eu tenho aqui o meu emprego, e Jesus está me chamando para fazer uma obra. Se a obra não der certo, eu volto para o meu emprego, sabe? Se o que Deus me pediu para fazer não der certo, eu tenho um plano B. Amém? Quando a gente tem fé de verdade, a gente não tem o plano B. E se a gente tiver, a gente descarta. Foi o que Eliseu fez. Sabe, ele não tinha chance depois de se arrepender e falar: eu tenho meus bois, eu vou voltar para lá, eu vou lavrar de novo com esses bois, porque eu acho que dá menos trabalho. Não. Ele falou assim: ó, se eu tinha alguma esperança de voltar, eu estou rasgando. Se eu tinha algum motivo para querer voltar atrás, eu estou abrindo mão. Amém? É uma coisa tão que mostra tanta decisão, e a gente vê que os próprios apóstolos não conseguiram fazer isso. Alguns apóstolos, depois que Jesus morreu, voltaram a pescar. Amém? Imagina, se eles tivessem vendido o barco, vendido as redes, eles não teriam para onde voltar. Vocês conseguem entender? O tema dessa ministração que eu coloquei é para onde eu irei. Essa situação aqui de Eliseu, ele só tinha um caminho para seguir. Ele não tinha o plano A, ele não tinha, um plano B, ele não tinha uma solução se não desse certo, ele não tinha um jeitinho para ele dar. O que ele fez foi um ato que demonstrou fé, que demonstrou entrega, e nos mostra que ou a gente toma uma atitude, ou as circunstâncias tomam conta da gente. Porque nem sempre a vida de Eliseu foi fácil. Só que ele não tinha para onde voltar. Ele tinha entendido que Deus era o único caminho que ele tinha para seguir. Jesus ainda não tinha vindo na terra e não tinha falado ainda que ele era a verdade, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas Eliseu já tinha essa revelação. Ele falou: só tem um caminho, eu não quero mais saber de boi. Eu vou assar todos os bois que eu tenho, pode comer, não tem como voltar atrás. Amém? Ele usou os próprios aparelhos dos bois para cozinhar os bois, sabe? Ele não aproveitou nada. Tudo que ele tinha, ele colocou à disposição de um povo, serviu esse povo e falou: agora eu estou voltando para o que eu fui chamado. Amém? O tema dessa parte é a vocação de Elias. Quando uma pessoa é vocacionada para fazer algo, ela sabe fazer aquilo e ela faz. Amém? Todos nós temos uma vocação, temos uma coisa que nós fomos chamados para fazer. E só a gente pode fazer essa coisa. Amém? O meu chamado não pode ser cumprido por outra pessoa. Amém? Eu fui escolhido para isso, eu sou uma pessoa única para fazer isso. O seu chamado é único para você, o seu chamado é único para você. O nosso não para Jesus pode comprometer algumas outras vidas. De repente tinha uma pessoa que você iria ganhar, e aí você decidiu não seguir mais ao Senhor. E aí essa pessoa não foi ganha porque você ia ganhar, e aí você desistiu. Amém? Então não é sobre mim ou sobre você, é verdadeiramente sobre Jesus, sobre o chamado. Amém? A gente não está falando de Mateus, de Luana, de Bruno. A gente está falando de um reino que funciona com várias engrenagens, que somos nós, e uma engrenagem faz falta. Uma engrenagem pode atrasar todo o andamento de um reino. Vocês conseguem entender isso? Estou conseguindo ser claro? Então, aqui a gente vê que ou a gente toma uma atitude, ou as circunstâncias tomam conta da gente. Por que as circunstâncias tomam conta? Porque a gente vai lembrar que a gente tem um plano B. A gente vai lembrar que se aqui não der certo, eu posso fazer aquilo. Amém? De repente, Deus chamou alguém para viver da obra, e essa pessoa fala: olha, eu vou deixar isso aqui que eu faço em stand-by, vou deixar esse meu trabalho em stand-by. Se não der certo, eu volto para o meu trabalho. Amém? Então, significa que conforme as circunstâncias, você pode voltar e deixar de fazer aquilo que o Senhor te chamou. Vocês conseguem entender? Eu acho que não está acontecendo como eu esperava. Eu acho que está demorando para acontecer o que Deus pediu. E aí as circunstâncias, os acontecimentos do dia te jogam para trás e te fazem não mais cumprir aquilo que o Senhor pediu para você. Amém? Essa história aqui, gente, é linda e nos mostra que se a gente tiver fé, se a gente tiver decisão, as coisas vão ser diferentes. Amém? As coisas vão ser transformadas, a nossa realidade vai ser diferente. Eliseu, nem se ele quisesse, ele podia voltar para trás. Agora, toda a energia dele, todo o pensamento dele, toda a
funcionalidade dele estava voltada em servir a Elias e ao Senhor. Amém? Ele não tinha mais nada para fazer, senão isso. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos para que a gente pudesse orar. Essa palavra, com certeza, nos mostra algumas realidades que nós precisamos mudar e que nós precisamos restaurar. Amém? De repente, em algum momento da sua vida, você recebeu uma péssima notícia, e aí você acha que é o fim, você acha que acabou, você acha que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que tem jeito sim, que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda opera maravilhas. Eu quero te dizer que Ele está conosco. Se precisar falar com a gente dentro de uma caverna, Ele vai falar sim. Se precisar falar com fogo, Ele vai falar. Se precisar falar em terremoto, Ele vai falar. Se for vento forte, Ele vai falar. Mas também se for uma brisa suave, Ele também vai falar conosco. Amém? Eu quero te dizer que se em algum momento você não sabia o que fazer e você fugiu, Deus Ele tem um caminho preparado para você. Ele tem um caminho preparado para mim. Amém? Existe uma realidade preparada para nós. Existe uma solução preparada para os nossos problemas. E não adianta a gente fugir. Então, se a gente não souber o que fazer, nós precisamos buscar ao Senhor o que deve ser feito e como deve ser feito. Amém? Se de repente em algum momento você se isolou em cavernas, essas cavernas podem ser espirituais, podem ser emocionais. Você se fechou, sabe? Eu não toco mais nesse assunto, eu não falo mais sobre isso, eu não quero fazer nada em relação a isso. E aí você está isolado em uma caverna. Eu quero te dizer que essa não é a solução. Não é isso que vai resolver o teu problema. Não é isso que vai trazer alegria de volta. Não é isso que vai trazer felicidade. Amém? A solução é falar com o Senhor. A solução é buscar em Deus essa resposta desse problema que nos fez isolar, que nos fez se colocar dentro de caverna. Amém? De repente, você se vê numa situação onde você acha que você está sozinho. Sabe, eu sou o único crente da minha casa, eu sou o único que ora, eu sou o único que lê a Bíblia, eu sou o único que vai à igreja. Como é que eu vou conseguir? Não tem jeito. Como é que eu vou ganhar esse povo se ninguém se preocupa com a palavra? A gente vai criando várias situações e justificativas, se colocando numa posição como se a gente estivesse sozinho, como se a gente tivesse sido abandonado, como se Deus não tivesse um plano para tudo, e aí as coisas foram acontecendo e a gente ficou aqui sozinho. Não é assim, amém? Deus nos mostra que Ele é Deus de verdade, que existem muitos outros que estão de pé, que não se dobraram, e glória a Deus por isso, amém? E a última situação onde a gente pode se enquadrar é uma situação onde a gente precisa tomar uma atitude de verdade, onde a gente precisa decidir, onde a gente precisa escolher, onde a gente precisa ou rasgar o plano B e viver o plano A 100%, ou as circunstâncias vão nos jogar para baixo, ou as circunstâncias vão nos colocar para trás, porque enquanto a gente tiver o plano B, a gente vai estar no plano A 50%, a gente vai estar no plano A com 30%, porque a gente sabe que se aqui não der certo, tem um outro caminho para a gente seguir, tem uma outra rota para a gente traçar, amém? Se aqui não der certo, eu tenho um emprego. Se aqui não der certo, o que Deus me falou, eu acho que eu vou fazer isso. E a gente não pode ser dessa maneira. A gente precisa tomar uma atitude. Se existe alguma coisa que ainda nos prende ao passado, ou que pode nos tentar no futuro, a gente precisa pegar essa coisa e queimar, assim como Eliseu fez, amém? Os bois que ele tinha, de repente em algum momento podiam atrair ele, para que ele voltasse e largasse a sua vocação. E ele muito sabiamente vai lá e assa esses bois, dá para o povo comer, amém? E nem um pouco de carne ele não leva. Ele fala assim: eu não quero saber de nada, do meu passado eu não quero levar nada, amém? E a Bíblia nos mostra que a gente precisa tomar uma atitude, ou as circunstâncias tomam conta de nós, amém?